Mesquita, tudo bem? Tudo bem, até o ano que vem. Até o ano que vem. E no outro ano também. Ah, então tá bom. Mesquita, na época da ditadura, não se podia ter cultura na rua. A gente não se via cultura na rua. Não tinha movimento cultural, não tinha palhaço, ou se tinha, era proibido ou muito pouco. Tinha palhaço, lógico que tinha, muitos, todos nós. Porque os ditadores nos faziam de palhaço. E não se podia nem ler uma poesia na rua? Como que era? Não, também não era assim. É evidente que podia. O que acontece é o seguinte, a ditadura, os ditadores, eles não criavam problemas assim. Lógico, criava problemas para determinadas pessoas que tinham uma visibilidade grande, correto? O cantor, Gilberto Gil, Caetano, Chico Buarque, inclusive o paraibano, né? Para não dizer que eu não falei de Flores, e Geraldo Vandré, né? Uhum. Mas eles sabiam, eles tinham uma coisa muito bem organizada, era uma coisa muito bem armada. Ele criava empecilhos e criava, por exemplo, uma coisa curiosa na ditadura é que, nessa época, o entorpecente, as drogas, etc., eles liberavam. A grande liberação aconteceu, porque para eles interessava que o jovem se preocupasse com drogas e não se preocupasse com a política, não se preocupasse com o país, entende? O país era deles. Mas, e depois, 1990, mais ou menos, foi liberando um pouco mais de cultura na rua ou demorou ainda mais? Eu acho que até o governo Figueiredo, certo? A coisa era feia e pesada. E, lógico, era muito pesado para a cultura de um modo geral, correto? Porque na medida em que eles atravancavam a vida dos homens visíveis, ele atravancava todo um contexto, correto? Foi nessa época que, apesar de você, certo? Que o Chico cantava, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Essa música era uma música que os ditadores, que eram burros, eles não perceberam de cara aquilo. A impressão, se você pegar, colocar, apesar de você, de um homem para uma mulher, ou de uma mulher para um homem, vale. Só que aquilo não era do homem para a mulher, era do povo para os ditadores. Apesar de você, você era os ditadores. O Chico chegou a fazer uma música, eu estava cantando agora há pouco, cantarolando aqui, uma música que não saía no nome dele, porque também ele já era avisado. Aquele, quando um rio separa, uma ponte une, se a vingança esbarra, o remorso pune, você vem, me agarra, alguém vem e me solta, você vai na marra, ela um dia volta, e vai por aí, né? E se a força é sua, ou ela um dia é nossa, olha a ponte, olha o outro, olha o dia de ontem chegando, que medo você tem de mim. Se aquilo aparecesse como Chico Buarque, eles vetavam, eles censuravam. Eu tinha um programa de televisão chamado Checkmate. Eu cheguei a ter 73 cortes num só programa. Entende? Eu me lembro do programa que eu fiz, o Aloysio Nunes Ferreira, esse que hoje quer sangrar a Dilma, na época ele era da UNE, era um cara de esquerda, certo? Hoje não, hoje ele está aí. Isso que eu ia falar, o pessoal que mudou de lado, o Lobão que mudou de lado também. Mas o Lobo nunca mudou de lado, ele já era do lado de lá. Sempre foi do lado de lá? Ah, sim. Quem mudou, o Aloysio Nunes Ferreira mudou, o Zé Serra mudou, esses caras mudaram, entende? Mudaram, não sei porquê. O Aloysio teve que fugir do Brasil, escapar do Brasil. Ele foi motorista do Marighella, entende? E hoje é um homem que diz, vamos sangrar a Dilma, que foi uma companheira de luta dele, entende? Então tem coisas assim, estapafúrdias dessa época. Então, muita coisa mudou de lá para cá e pessoas mudaram também? Na cabeças de muita gente, cabeças sim, de muita pessoa. Entendeu? Outras não mudaram, continuam aí. Veja a própria Dilma, que foi uma guerrilheira, foi uma pessoa que lutou, tá aí, ela continua com suas posições, certo? Agora, hoje nós estamos vivendo um momento complicado e difícil, porque pessoas que aparentemente eram de esquerda, hoje eles aparecem aí querendo dar golpe.
golpe. Entende? Você não pode querer, como o seu Aécio Neves, 2 dias depois da eleição da Dilma, querendo o impeachment dela. Parece esse negócio da Argentina. A Argentina é o inverso, correto? Uhum. É a esquerda, a chamada esquerda, porque para mim Kirchner não é esquerda, mas a chamada esquerda argentina quer derrubar o cara que foi eleito, o Macri. Não tem isso, pô. O cara foi eleito, você tem que respeitar o cara que foi eleito. Foi eleito pelo povo, pouco importa. Eu posso não concordar com nada do que o Macri diz, o que pensa, mas ele tem o direito de ser presidente da Argentina e continuar até o fim. Ora, diabo, não é uma coisa que acontece aqui. Você vai escrever um livro sobre isso? Que tá Coisas que eu vi, gente que eu conheci. Mas esse livro só pode ser publicado depois da minha morte. Por que só depois da sua morte? Porque se eu publicar antes é capaz de eu ter problemas sérios. Entendeu? Então, eu prefiro Já assim. está tendo problema com a rede social, né? Pois é, me bloquearam, o Facebook bloquear. Por quê? Problemas de segurança. Aí depois, sei lá, apareceram um monte de Humberto Mesquita lá, não sei porquê. Mas também que se dane. O Facebook, eu acho que as redes sociais são um foco interessante, mas existem outros caminhos que você pode... a Ecovox TV é um. Aqui a Cult também é outro, entendeu? Enfim. Qual que era a ferramenta mais parecida com o Facebook antes, em 1960, 1950? Como que fazia essa ligação, assim, de todo mundo sair na rua? Era diferente, era diferente. Era boca a boca. Era boca a boca? Era a imprensa. Porque naquela época a imprensa não estava do lado da ditadura. Porque a ditadura não interessava nem para a imprensa, correto? Isso é um detalhe curioso. O Estadão foi um jornal que lutou contra a ditadura. Olha que brincadeira, certo? A Folha, sim, a Folha sempre foi ligada à ditadura. O Otávio Frias de Oliveira tinha um verdadeiro bunker, porque ele tinha medo de ter problemas, certo? Mas então, agora, corria muito nas faculdades, nas universidades, panfletagem, era uma coisa louca. E quais são as músicas que cantavam na época? Na manifestação. Existiu uma que foi um verdadeiro hino, né? Caminhando e cantando e seguindo a lição, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, Geraldo Vandré. A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Aí vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer e por aí. A gente saía pelas ruas cantando esse verdadeiro hino. Tem vontade. Aí vinha a repressão, aí a gente jogava bola de gude para os caras caírem do cavalo, enfim. Ou então entrava nas casas, fechava as portas para não ser preso, não ser apanhado, entende? Mas as passeatas... tinha passeata, tinha concentração na USP, em locais onde a juventude política da época atuava. E tem vontade de sair cantando de novo agora ou não? Agora, eu não sei. Eu acho que eu cantaria. Se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão. Essa. O Brasil está vivendo um momento muito difícil, porque a imprensa está facciosa, está parcial, está mentirosa. Olha, eu sinto vergonha hoje quando eu falo isso. Eu estava conversando com um companheiro e ele estava dizendo, Mesquita, eu tenho vontade de dar um tiro na cabeça, porque é tão facciosa, é tão mentirosa, e a imprensa é para informar, e informar bem. Naquela época... caras de esquerda, de direita, de centro, eles trabalhavam numa mesma redação porque existia um objetivo, informar. Hoje, não. Hoje o objetivo é formar uma opinião contrária aos interesses dos donos dos jornais, revistas. Por isso que eles estão indo tudo para o beleléu e a internet é que está mandando hoje. Então, uma homenagem ao Chico Buarque. Qual a música que você cantaria agora para o Chico? O Chico tem coisas lindas, maravilhosas. Mas se quiser fazer uma alusão à época da ditadura, Apesar de Você.
E você sabe cantar essa música, então? Não, eu acho que o bom é apesar de você, amanhã há de ser outro dia. É, eu pergunto a você o que vai responder. Da enorme euforia, como vai insistir quando o galo, como vai permitir quando o galo insistir em cantar, água mole rolando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, este meu sofrimento, vou cobrar com juro, juro. Todo este amor reprimido, este grito contido, este samba no escuro, você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Tem muita coisa por aí no meio ainda, apesar de você, e vai por aí, entende? Música muito bonita. Esse foi o Humberto Mesquita, no TV Cult, nos estúdios da Ecovox TV. Valeu, Mesquita.